Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Regressando aí ao nosso habitat natural aqui, vamos estudar a lição de número 8, de 21 de agosto de 2022. O nosso capítulo de hoje é Juízes, capítulo 15. Estamos aí chegando no finalzinho do livro, caminhando já para o final, que termina no capítulo 21. E então o capítulo 15 é o capítulo que pode-se dizer climático em relação ao capítulo anterior. O capítulo anterior, capítulo 14, por assim, nós temos 4 capítulos dedicados a Sansão: 13, 14, 15 e 16. Quando uma personagem, a ela é dedicado muito espaço, é porque há muito que o autor que escreveu o livro quer nos dizer a respeito dessa personagem. Tem muitas coisas que ele quer nos dizer. Por conseguinte, é importante nós analisarmos como ele constrói toda essa macroestrutura do capítulo 13, 14 e o capítulo 13, 14, o 15 e o 16. Então, se são 4 capítulos dedicados ao último dos juízes, isso significa que este juiz é muito importante, até porque ele é o último de uma sucessão de 12. Ele arquiteta o livro de modo que os 12 juízes são contados, e nós vamos aproveitar a oportunidade de hoje e vermos por uma perspectiva muito interessante, que eu inclusive vim usando a partir da nossa abordagem do capítulo 13, 14 e agora o 15, que nós estamos usando para nós decifrarmos de um modo mais claro aqui a lição de hoje, nesse capítulo 15, e vê-lo dentro dessa macroestrutura. Então, é importante que nós tenhamos o que se chama de competência literária para podermos analisar um texto, nesse caso específico, discernir o gênero dele, o gênero narrativo, e como esta narrativa se constrói. Então, como essa narrativa se constrói? Nós temos visto textos em Juízes, é um livro rico em termos de gêneros literários, ele é uma mescla. Então, você vê o texto na forma de prosa, de narrativa, você vê o livro que tem uma seção muito interessante e emblemática de poesia, e nós temos algumas mesclas de narrativa e poesia, em prosa e poesia dentro, por exemplo, desse capítulo 15, aqui nós vamos ver prosa e poesia, um pequeno fragmento de poesia dentro do capítulo 15. A competência literária é exatamente você conseguir discernir o gênero literário do livro ou do capítulo em que você está estudando. Então, predominantemente, o livro de Juízes é um livro do gênero narrativo, com esses pequenos trechos que eu citei aqui em poesia, e também você ter a condição de, num gênero narrativo, quais são os elementos que você precisa levantar para entender a arte da composição narrativa das Escrituras. Então, o narrador da Escritura, nas mãos de Deus, ele usa de ferramentas tão importantes para tecer e contar a sua história, que você precisa prestar atenção a cada detalhe. Por quê? Porque todos os detalhes são importantes. E a partir do momento em que ele não deixa absolutamente nada é jogado fora e nada é deixado de ser colocado quando há necessidade de se dizer, é importante que nós fiquemos, então, prestando atenção sobre o que o autor disse, e vamos perguntar por que o autor disse o que disse da forma que disse. Então, a forma como ele conta a história é muito importante. Então, por isso, a competência literária é exatamente essa capacidade de você ser um leitor que vai fazer a leitura da narrativa ou da poesia, do gênero específico, e ter a condição de deixar o autor dizer o que
ele quer dizer da forma que ele está dizendo. Porque muitas das vezes nós vamos para o texto com uma moldura pré-fabricada daquilo que nós chamamos de espelho literário. E o espelho literário é exatamente você ler o texto com um condicionamento de que o texto diga aquilo que você quer que o texto diga. Muita gente faz isso, né? Hoje nós temos isso aí de modo assustador, né? Quando pega, por exemplo, capítulo 11 de 1 Coríntios, ali, versículos 1 a 16, as pessoas vão para o texto, mas já dizendo que o texto, que ele quer que o autor, que o apóstolo Paulo diga. Ele não pega 1 Coríntios capítulo, a maioria, 99%, não pega aquele capítulo e faz o quê? Faz uma leitura dele de modo que deixe o apóstolo Paulo dizer o que ele quer dizer. E isso é que muda e que isso é o que distingue um bom leitor de um mau leitor. O bom leitor é aquele que permite ao autor do texto construir o seu texto com a linguagem que ele quer para estabelecer o ato comunicativo. E o ato comunicativo, ele é composto de autor, o texto do autor e o leitor. E o leitor não pode ler o texto como espelho literário. O que é o espelho literário? É quando você vai para o texto querendo impor ao texto aquilo que você quer que o texto diga. Aí você vai entrar numa dinâmica que é muito comum, né? Mas que se torna as pessoas em maus leitores. Então, toda esta proposta de leitura e de análise, que hoje a crítica literária tem trazido muitos subsídios importantes, tem autores muito bons aí que trabalham essa questão de modo muito intenso, tem um autor chamado Ben Efrat, por exemplo. Nós temos aqui a arte, né, a arte da narrativa na Bíblia. Então, esse autor é um autor que é o Shimon Ben Efrat. Ele trabalha em termos de narrativa na Bíblia. Ele realmente dá um panorama de como você analisar uma narrativa bíblica. E o estudo de caso dele, no finalzinho, ele estuda o caso que vai ser estudado por nós mais à frente, a narrativa de Amnon e Tamar. Tá? Então ele vai fazer todos os elementos teóricos que ele apresenta na questão que são os elementos importantes para estudar a narrativa, como o narrador, qualidade do narrador, o narrador presente, o narrador onisciente, o narrador oculto. Então tem todo tipo de narradores. Nesse caso específico nós temos o narrador oculto, que você não sabe quem é, né, no livro de Juízes. Então ele estabelece a narrativa e você não sabe quem é. Então o Ben Efrat, por exemplo, ele vai estudar todos esses aspectos, vai estudar sobre os caracteres, quando os caracteres, as formas diretas de formatação do caractere, as formas que falam sobre a aparência externa, personalidade interna, o aspecto de formatação indireta dos caracteres, como nós temos aqui, por exemplo, a fala, as ações, depois caracteres menores, e a trama, que é uma parte importante, o tempo da narrativa, o estilo da narrativa. Então tudo isso entra no estudo que você faz de um texto narrativo. Então todos esses elementos precisam ser levados em consideração. E é exatamente isso que o meu amigo, o doutor Daniel Santos Júnior, lá do Andrew Jumper, ele faz nesse artigo que foi publicado no ano de 2005. No ano de 2005, quando eu estava terminando a tradução do livro do Bruce Waltke e do Michael O'Connor, a Introdução à Sintaxe do Hebraico Bíblico, então ele lançou esse artigo aqui na Fides Reformata. O meu artigo saiu logo depois, de 2007, como As Lentes do Tradutor e do Exegeta. Então ele escreveu um texto muito importante, que é Por que Deus usa pessoas como Sansão? É uma pergunta que ele procura responder nesse artigo. É um artigo extenso, porém bem escrito. Não tem nada que você pode dizer assim, isso aqui
podia ficar fora. É muito bom. Esse artigo está no grupo da igreja, eu vou passar de novo, já com essas marcas que eu fiz aqui hoje, para que vocês possam depois reler. Hoje nós vamos analisar capítulo 15, seguindo a linha de abordagem, a metodologia de abordagem que ele faz, para vocês verem o quão é importante você ter uma metodologia de análise, né, de textos que realmente possam fazer de você um leitor competente, que leia o texto a partir daquilo, das informações, e saiba extrair as informações que o autor passa para vocês. Então esse capítulo 15, ele vem numa sequência que vocês percebem muito bem que o início da vida de Sansão é uma vida que nasce dentro de uma promessa de Deus. Deus faz uma promessa a uma mulher, começa falando a uma mulher, que é a mãe de Sansão, e dá toda uma descrição do que seria esse menino, que nasceria por um milagre. Nasceria por um milagre, porque ela era estéril, não tinha condições de ter filhos, não tinha filhos até aquele momento, e Deus daria um filho com uma missão. E então, para cumprir essa missão, o papel dos pais na criação seria muito importante. E nós analisamos entre o capítulo 13 e no próprio capítulo 13, no aparecimento do anjo. Quando o anjo aparece, ele dá informações na primeira instância do seu aparecimento para essa mulher, e quando ela reporta o que o anjo falou para o marido, ela já deixa de fora o mais importante, que é a missão de Sansão. Através dele, Deus começaria a livrar Israel. No report, ela vai e deixa isso de fora. E ao mesmo tempo, quando o anjo aparece ao marido e dá a ele algumas informações a respeito do menino, que ele pede informações, né, a gente observa que o anjo não repete a missão. Ela omite a missão, o anjo não repete a missão, e olha, a partir dali ele entrega o que foi ordenado por Deus a entregar, e deixou por conta dos pais fazerem o trabalho com esse menino até que ele crescesse e começasse a cumprir a sua missão. Contudo, o que nós vamos perceber ao longo desse desenvolvimento de Sansão? Nós vamos perceber que Sansão cresce, e quando o narrador nos permite ver Sansão em ação, tá? Nós vamos perceber que ele é pouco, nada compromissado com, não vou dizer nada, porque ele ainda deixa, o único elemento que ele deixa de fora, vocês vão ver isso no capítulo seguinte, no 16, ele deixa de fora, dentro do seu nazireado, é o não cortar o cabelo. Tá? Então, é só isso que ele deixa de fora e entrega ao bandido, não, a bandida lá no final, no capítulo 16, que é o capítulo que vamos estudar na semana que vem. E no demais, você percebe que Sansão quebra praticamente todos os aspectos do voto de nazireado ao longo daquilo que o autor nos permite ver, da sua inter-relação com os filisteus. Antes, com os filisteus diretamente e fora dos filisteus também. Vocês vão ver o episódio do leão, o episódio do mel, né, da relação com cadáveres e tudo mais, sem cumprir aquelas exigências de Números capítulo 6. Então isso tudo vai fazendo com que, a despeito de Sansão, Deus continua usando Sansão. E também o papel fundamental de Sansão, que hoje nós vamos entender de modo mais claro ainda, é que Deus tem uma ação que está inacabada, que começou, mas não foi acabada. Qual é? A tomada da terra pelos israelitas, e todo o sofrimento. Qual é a raiz do problema? Todo o sofrimento de Israel ao longo do livro de Juízes é exatamente o deixar de cumprir completamente aquilo que Deus mandou. Limpar aquela terra, eliminar aqueles indivíduos que ali estavam com suas práticas idolátricas e se estabelecer na terra para ser um modelo para as nações e viver de acordo com a lei de Deus. Esta é a vocação de Israel.
não cumprindo esta vocação, eles entraram num estado que tem uma metáfora que é cunhada aqui nesse artigo do Daniel dos Santos, que se chama inadimplência vocacional. O que é uma pessoa inadimplente? Inadimplente é quem não cumpre com as suas obrigações. É quem não cumpre com as suas obrigações. Chega numa loja, compra lá um aparelho, né, de uma máquina de lavar, né, por 12 prestações e paga 3, ou paga 4, paga 5. Se ele pagar 9 das 12, está inadimplente? Se ele pagar 11 das 12, está inadimplente? Vai para o cadastro dos inadimplentes. Israel é exatamente isso. No capítulo 1, abre lá o capítulo 1 de Juízes, e vocês vão ver que quando Judá cumpre uma porção daquilo que Deus falou, ele deixa uma parte sem cumprir. E isso é um modelo que alastra lá do sul até o norte. Eles cumprem uma parte, eliminam uma parte daquelas nações que estavam consideradas como herem, devotadas à destruição, por uma parte, por quê? Por conta de um capricho divino, por conta daquilo que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, né? Porque a medida da iniquidade dos amorreus, que é uma designação genérica de todos aqueles moradores ali, ainda não está completa. Quando eles entram lá para executar o projeto divino, são levantados com esta missão. Eles têm uma missão importante a cumprir. Eles não cumprem essa missão. Fica por fazer aquilo que Deus ordena, e todo o sofrimento e disfuncionalidades que ocorrem dentro do livro e que vão se agravar até o término do livro, tudo isso acontece por conta do não cumprimento da missão, da vocação. E o não cumprimento da vocação provoca duas coisas. Por um lado, Deus usar pessoas como Sansão, por causa da inadimplência vocacional. E, por outro lado, qual é o outro fator? O que vai se cumprindo na vida dessa nação por conta do desleixo em relação à vontade revelada de Deus? As sanções negativas. As sanções negativas do pacto. Eles vão sofrendo as sanções negativas do pacto, entrando numa disciplina contínua e intermitente. Tudo que acontece por conta de não se ater exatamente àquilo que, vamos fazer assim, na moldura de Deuteronômio, tinha que ser colocado em prática no seio da nação. Então, essa inadimplência vocacional faz com que Deus utilize instrumentos desse tipo aqui. É um instrumento ideal? Não. É modelo? Não. É exceção. E o próprio Sansão, ele tem um fim que poderia ter sido diferente. Uma criação adequada, mostrando para ele a sua função, desde o princípio, a sua missão, iria fazer com que Sansão crescesse, consciente de tudo aquilo, como ele tem uma responsabilidade muito grande de livrar a nação de Israel desse estado de inadimplência vocacional e convocá-los novamente para completar o trabalho que ficou pela metade, ou por fazer com 80% do serviço pronto. O que acontece? Ele cresceria dentro de uma moldura plenamente consciente daquilo que ele precisaria ter como líder desse projeto de Deus, para livrar a nação, preparar um exército, casar com uma israelita, tudo direitinho, mas sabendo que a missão é contra os filisteus, prepararia o exército e iria à luta. Contudo, acontece tudo diferente. Como as coisas vão acontecendo de modo que a inadimplência vai gerando essas circunstâncias disfuncionais, aí o que acontece? Deus precisa fazer o que ele tem que fazer. Então ele precisa, primeiro, despertar os inadimplentes. Vocês têm um trabalho que ficou sem fazer, vocês têm que fazer. Aí Deus vai e começa a levantar a Sansão de uma forma disfuncional. E Sansão vai, no primeiro momento, fazer o quê? Se enamorar de uma filisteia. Aí pronto, começa tudo por aí. E os pais até, da fase adulta, chegam, não, meu filho, você dentro aqui dos seus irmãos não tem uma moça que você pode se casar com ela, por que você vai ser namorado de uma filisteia? Não tem condição. Está fora do projeto de Deus, está fora do programa de Deus. Nessa altura, isso já era um projeto impulsionado por Deus.
que isso vinha, eles não sabiam que isso vinha do Senhor. Aí o leitor desatento fica, pera lá. Aí Deus não falou que os israelitas não podiam casar com mulheres estrangeiras? E como é que agora, nesse caso específico de Sansão, ele impulsiona Sansão para casar com uma estrangeira? Vamos lá, mestres de Deus, instrutores de Deus, mais sábios do que Deus, quem vai dar uma opinião? Como é que pode ser isso? Deus é o único que pode dar uma ordem e quebrar a sua ordem. Ele é o único que pode dar uma ordem e quebrar essa ordem, por uma circunstância que ele entende que precisa ser quebrada. Ele cria a lei da gravidade, não é verdade? Todos a você anda de cima da água, o que acontece? Hein? Se você chega de cima do mar e anda, se sai de cima do barco, aqui eu vou andar aqui em cima das águas. O que acontece? Afunda, é a lei da gravidade, ali não tem jeito, né? A dinâmica ali do líquido, com o seu peso do seu corpo, a lei que te empurra para baixo, né? Então, isso aí tem uma lei ali. Mas ele pode quebrar essa lei? Pode. Ele quebra a lei da gravidade e anda por cima das águas. Hein? Não permitiu, ele nem consumou o casamento. Sim, mas o que acontece? O que eu quero que vocês entendam é que a motivação por trás parece uma motivação estranha para o leitor desapercebido. Né? Ele não consuma o casamento, mas ele depois faz coisas piores. Ele vai atrás de uma prostituta, ele vai atrás de uma mulher que... Eu sei, mas eu me referi que esse que Deus falou, Deus não permitiu ele consumar, foi só uma pegadinha. Sim, foi um startup. Né? O problema todo é que Deus queria criar uma circunstância, né? Deus queria criar uma circunstância para que os inadimplentes vocacionais acordassem. Ele queria criar uma intriga entre Israel e os filisteus. Para quê? Para que os filisteus ameaçassem a Israel e Israel se recordasse. Espera aí, nós temos o direito. Mas eles estavam acomodados. É o que vocês vão ver na lição de hoje. Eles estavam acomodados. Há muito tempo. Eles estavam acomodados. Eu entendi o que você falou. Né? Que Deus não permitiu que Sansão consumasse o casamento e tudo mais. Mas a questão toda aí é que quando Deus dá uma ordem, ele pode quebrar a ordem. Ele chega lá, fala com um profeta casar com uma prostituta, uma meretriz, fala com Oséias. Ele pode fazer isso. Não é a pessoa indicada para casar com um profeta. Mas dependendo do momento histórico ali, ele vai e faz isso. Não é essa a proposta. E para mostrar a situação da nação em relação a ele. Então, há todos uma série de outras circunstâncias que nós vamos estudar ao longo do Antigo Testamento que deixam o leitor assim meio perplexo. O leitor que não presta atenção naquilo que está acontecendo vai ler essas narrativas aqui de Deus mandar matar todas aquelas pessoas que estão ali na terra de Canaã como uma coisa assim. Isso aí é um genocídio, coisa desse tipo. E, no entanto, é o cumprimento daquilo que ele falou lá atrás. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Quando completa, não sobra ninguém. E ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Morre todo mundo. Mas um leitor que chega e pega um texto, como eu vi alguns ateus, né, que pegam esses textos assim, começam a fazer uma série de loucubrações. Eu falei, meu Deus, isso aí não tem cabeça para entender. É um cientista tão brilhante, mas é burro que não tem condição de entender isso nunca. Por quê? Porque passa desse nosso domínio de razão, porque Deus é aquele que age sempre de acordo com razões morais. Né? E nem sempre as suas razões estão compreensíveis à nossa cabecinha pequenininha, finita. E até os dias de hoje, Deus continua fazendo essas Do mesmo coisas. jeito. Do mesmo jeito. Se você Criando for... situações. Ele cria. E o problema é que essas situações complicam quem não está aberto para entender que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos e que seus pensamentos não são os nossos pensamentos. E que o seu modo de agir na história, ele age segundo o seu beneplácito. Aí é que confunde e muita gente tem dificuldade de entender o caminho pelo qual Deus anda. Então, o ponto fundamental hoje que nós vamos focar aqui nesse capítulo 15 é exatamente, vindo nessa sequência, o problema da inadimplência vocacional. Tudo ocorre por conta da inadimplência vocacional. E é exatamente por causa da inadimplência vocacional é que Deus vindica o seu instrumento até o final. Você vai ver que tudo que Deus faz ali não é por
conta da santidade de Sansão, não é por conta da santidade de Israel, é a despeito da vida que Sansão vive, das complicações que Sansão vive, é a despeito disso, por isso que não é modelo para nós. Deus hoje nos enche do seu Espírito, mas quais são as condições? Piedade, santidade, dedicação à vontade dele e submissão ao seu querer. Não é? São requisitos mínimos para que ele possa estar dentro do projeto dele. Não é? Deus só vai fazer aquilo que está dentro do projeto dele, porque tem sempre uma finalidade. Não é? Então, aqui nesse caso específico, nós vamos ver que a despeito de Sansão, com tudo aquilo, com todas essas incongruências com a vontade de Deus que ele vive, e as situações que Deus cria para acordar os inadimplentes, Deus usa Sansão. E vocês vão perceber que cada passo deste capítulo vai mostrar a ação de Deus. E o mais importante é que o narrador faz questão de nos deixar com as informações mínimas necessárias para que nós compreendamos a lição como um todo. Ora, ele nos dá pistas, ora, ele nos dá informações explícitas, e ora, ele nos dá informações implícitas, e ora, ele nos dá informações complexas. É assim, ele é simplesmente assim. Não é à toa que o autor aqui, desse livro, transcende ao autor humano. É o autor divino. O enredo não poderia ter sido tão brilhantemente escrito como a Bíblia apresenta no texto que nós vamos estudar e no seu conteúdo de Gênesis até Apocalipse. Tá? Com essa introdução, então, nós vamos à nossa abordagem da lição de hoje. Então, a primeira coisa que nós precisamos, como sempre fazemos, eu já separei até aqui no capítulo, aqui no nosso... extrair, inclusive, desse nosso artigo aqui, do Daniel dos Santos, que são as cenas e as conclusões temáticas de Juízes. Nós temos aqui as primeiras cenas, que são bem enumeradas e são partes da narrativa em que são apresentadas algumas personagens e elas vão interagindo. Quando há a introdução de um novo fato e uma nova personagem ou novas personagens entrando, então a cena passa para outro. Ben Efrat, ele analisa isso de modo bem claro e mostra como é que você vê essa transição de cenas. Então, Daniel dos Santos faz essa estruturação de cenas, e é muito importante. A cena 1 envolve o capítulo 15, versículos 1 a 3. Nós temos a cena 2, que vai do capítulo 15, versículos 4 aos versículos 6a. Então, a primeira cena, os versículos 1 a 3 do capítulo 15. Depois nós vemos aqui Juízes 15, os versículos 4 ao 6, primeira cláusula. Tá? Depois nós vamos ver aqui a cena de número 3, que é uma cena que simplesmente comporta aqui os versículos 6 da cláusula B, de B até o 8. Tá? E depois nós temos uma estrutura que é maior de uma cena, que é a cena 4. A cena 4 vai dos versículos 9 ao versículo 15. Tá? E por fim, nós temos as conclusões temáticas, duas conclusões temáticas. A primeira delas é Ramat Lehi, que é um memorial à soberba, conforme ele fala, e ele explica por quê. E depois Ein Hakoré, que é um memorial à mediocridade. Então, aí vocês vão ver que essas são as duas conclusões temáticas, e isso, por assim dizer, resume o capítulo de número 15, e nós vamos então agora, no passo a passo, analisar o capítulo. Pegou então? São as 4 cenas e 2 conclusões temáticas. Então vamos agora analisar aqui as cenas, e a partir das nossas perguntas indutivas. Vamos lá. A pergunta de número 1. O que Sansão decidiu fazer e o que ele levou como presente, como seu sogro o recebeu e o que seu sogro lhe ofereceu como substituição?
Então, o sogro age de um jeito que você vai ver o que? A primeira cena, que vai do versículos 1 ao versículo 3, tá? Elas vão mostrar exatamente esse primeiro cenário. O que acontece? Algum tempo depois de que? Quando terminou o capítulo de número 14? O capítulo de número 14 terminou com aquela falta de honestidade dos filisteus em pressionar, né, a mulher, né, de Sansão, que ainda estava ali na festa de casamento, para que ele revelasse um segredo que Sansão impôs como um enigma. Ele colocou ali como um enigma a ser decifrado, e aí então eles pressionaram lá desde o princípio, fala com ele, pressiona ele, por fim fizeram uma ameaça. Né? Aí fizeram uma ameaça, depois do terceiro dia eles fizeram uma ameaça e ameaçaram queimar o pai, a mãe, queimar a família toda. Né? Deixe estar que você vai perceber que depois essa é a sina desta mulher e do seu pai. Tá? Então você observa bem o que acontece. No finalzinho do versículo, diz então, como eles lavraram, né, como o Sansão disse, usou essa expressão, né, ele falou assim, aparece até a forma de poesia, os cidadãos chegaram tudo cheio de pompa lá, né? O que é mais doce do que o mel, e o que é mais forte do que o leão. Né? E Sansão lhes disse, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Sansão percebeu logo que ela foi a informante e passou o segredo para eles. Né? E nisso o que acontece? O problema precisa acontecer, não precisa? Tem que haver uma rivalidade entre os filisteus e Israel. Tá? Os filhos de Israel. Quem é o instrumento? Sansão. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, que é uma cidade dos filisteus, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Ele cumpriu. Ele falou, se vocês descobrirem, se vocês não responderem, então vocês me darão as 30 peças de roupas. Do contrário, se vocês responderem, eu darei a vocês. Como eles foram desonestos na questão de descobrir o enigma, não descobriram por si só, e sim por conta da esposa de Sansão, então nós vemos aqui que Sansão se vinga deles, e depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Então ele não consuma o casamento, ele vai embora, tá, para a casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Tá, então aí o que acontece é um problema. É um problema que o narrador nos informa e Sansão não sabe de nada. Estão acompanhando a narrativa? Sansão não sabe de nada. Aí vem a primeira pergunta, vai falar exatamente o que Sansão decidiu fazer e o que ele levou como presente, como o seu sogro recebeu e o que o seu sogro lhe ofereceu como substituição. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Então observa bem aqui que o autor, olha como o autor, ele não dá nenhuma informação que não seja útil. A primeira informação é importante porque passa um lapso de tempo e logo em seguida Sansão vai lá exatamente na época da colheita do trigo. Quando havia a colheita do trigo, então os trabalhadores estavam nessa fase que ela estava numa fase de andamento. Havia trigo por colher e trigos já colhidos. Esses trigos que eram colhidos, eles eram amarrados ali em feixos, tá? Eles eram amarrados em feixos, e os que estavam por colher, depois também seriam colhidos e amarrados em feixes, e depois eles pegavam e armazenavam. Então, aqui essa importante informação, que era a época da colheita do trigo, é exatamente que é uma colheita que está em andamento, de modo que lá na lavoura tem o trigo colhido em feixos amarrados, e tem os molhos ali, e tem outros que ainda estão nos pés, ainda estão ali ainda precisando de ser colhidos, ainda por colher.
Tá? Essa informação é importante. Né? E ele chega, te dá uma informação no finalzinho, que a mulher já tinha sido dada ao companheiro. Né? Aqui, ele vai inocente, ele não sabe, ele não é narrador como onisciente como o escritor do livro. Tá? Então, vejam bem, vou ao quarto da minha mulher. Quando se fala em ir à recâmara aqui, é no sentido de ele vai para consumar o casamento. Não é? Porque ele tinha saído do contexto, foi embora revoltado com aquilo que os filisteus fizeram e só voltou um tempo depois. Tá? Quando ele volta um tempo depois, ele chega e vou lá, vou fazer aqui uma festa, né? Uma festinha só de família, leva só um cabrito para fazer uma festinha de família, vamos assar esse cabrito, então fazer as pazes e tudo mais, e vamos, né, tocar a vida para frente. Só que ele chega lá, ele diz, vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. O pai não quis deixá-lo entrar, por quê? Vem a fala, aqui vem a fala do pai. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a deias ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Aí ele faz essa proposta, porque ele já tinha dado ao acompanhante, né, que era o padrinho ali de casamento, já tinha recebido a mulher de Sansão, já estava morando com ela, e aí então Sansão chega lá e encontra a mulher dele já com outro. Então uma deslealdade que ocorre já no âmbito dos filisteus. E tudo isso vinha do Senhor. Toda essa complicação vinha do Senhor. Eu gostava de ouvir o pastor Jair pregando sobre essas passagens bíblicas, né? E você fica, vai entender Deus. Só a Joana mesmo para entender. Só complicação, só coisa complicada. E a Bíblia é cheia de coisas complicadas. E é para complicar mesmo. O interesse de Deus é complicar mesmo a situação. Mas percebam bem, essa proposta, Sansão recebe como? Proposta até, né? Mas não é isso, não foi isso que eu vim buscar aqui. E o Senhor que está criando essa confusão, hein? Esse aqui é o mais interessante. Que animal Sansão pegou e quantos deles ele pegou? O que ele fez a esses animais e o que ele causou às searas dos filisteus com esses animais? Versículos 3 a 5. Então Sansão lhes disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Você vai entender o que ele está querendo dizer aqui. De certa forma, se você perceber, né, você tem razões diretas e indiretas para que aqueles 30 morressem e dessem suas roupas. As razões indiretas subjazem lá atrás, em Gênesis. Toda aquela nação estava dedicada a Ré. Por outro lado, você analisando a situação fenomenologicamente, o que aqueles 30 tinham a ver com essa situação? Relacionando uma coisa com outra. Absolutamente nada. Então, acho que Sansão ficou até um pouco culpado, né, de ter feito aquilo agora. Aqueles 30 não tinha nada a ver com essa situação e acabei arrumando um problema, porque ele arrumou um problema para esses 30 e ao mesmo tempo para a família deles e por aí fora. Tá? Mas isso é só a perspectiva fenomenológica, analisando a situação por dentro ali e tentando ver que as relações ali, uma coisa não tinha nada a ver com outra coisa. Contudo, agora surge uma motivação. Era de que ele precisava. Surge uma motivação. Como é que você vai dar a minha mulher para outro? Agora, tá? Diz aqui o Sansão, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Que ideia, hein? Olha só, é exatamente o tempo da colheita, que é a primeira informaçãozinha que é dada ali. A plantação estão, os molhos estão lá e também o que está por colher.
Só que a quantidade de raposas que ele conseguiu capturar ali, não se diz que ele capturou sozinho, não se diz o tempo que ele levou para capturar. O leitor vai chegar e falou: poxa, Sansão, como é que a Sansão pegou essas 300 raposas assim de uma hora para outra? Então não tem aqui o tempo. Inclusive o Adam Clarke, no seu comentário, ele até fala a respeito disso de modo muito interessante. Deixa eu ver se é do Adam Clarke. Ele comentando esse versículo, ele faz uma abordagem até interessante. Ele fala aqui a respeito da... Deixa eu ver aqui. Ok, versículo das raposas. Aqui. Começa aqui embaixo. Ele faz algumas considerações aqui para poder entender que essa versão, que alguns autores dão uma série de tentativas de entender o que significa esse Shualim ali. Shualim, essas raposas mesmo? Será que são raposas ou são outras coisas? Então, aí ele dá aqui algumas explicações. As raposas ou chacais são comuns e gregários naquele país. E a segunda razão que ele dá aqui, que ele apresenta, não se deu a entender que Sansão coletou-as sozinho. Tá? Ele poderia ter empregado várias mãos deste trabalho. Não é dito que ele coletou-as todos num dia. Ele poderia ter utilizado vários dias, assim como muitas pessoas, para fornecer-lhes com esses meios de vingança. Então, ele faz toda essa abordagem aqui. E aí ele dá outros exemplos aqui. Ele dá esses outros exemplos aqui de situações similares. Né? E, de um modo geral, o que ele vai apresentar aqui, né, é que nós vamos ver que no texto específico, não se diz que Sansão pegou essas raposas sozinho, não se diz o tempo que ele levou, só se dá a informação final, que ele está com essas 300 raposas dispostas, não se sabe se ele comprou as raposas, não sei lá, o que ele fez, só que ele reúne essas 300 raposas, e aí divide lá, repare, 150 de duas em duas, e faz este arraso. O resultado final é que ele prende essa tocha em cada par de caudas e solta as raposas. E elas vão andando pela plantação de trigo e vão queimando tudo. Né? E aí acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, ele queimou os feixes, que já estavam colhidos ali, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Então isso era praticamente a agricultura básica. Era a agricultura básica para sustentar. Se está no tempo da colheita, perdendo essa colheita, você imagina o prejuízo disso e o que isso implicaria num percurso até a próxima colheita e a próxima plantação. E o trigo é seco. É amarrado em feixe seco. Você já imaginou? Fogo lastrou assim rápido, inclusive queimou até as vinhas e também as oliveiras aqui. Os olivais. Então ele dá um prejuízo muito grande. Esse prejuízo muito grande vai levar a uma pergunta. O autor está começando a mostrar, né, para os filisteus, quando eles veem um vandalismo desse acontecendo, depois daquele primeiro problema que os 30 morreram para poder Sansão pegar as peças, é feita uma pergunta. A terceira pergunta, o que os filisteus indagaram e que resposta lhe deram o que eles fizeram à mulher de Sansão e ao pai dela, e que tipo de ferimento ele lhes fez? Aí vem a próxima pergunta. Os filisteus perguntaram, versículo 6, quem fez isso? Responderam-lhes, foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Então quem causou o problema todo foi o Timinita e a filha. Então eles queimaram, olha como é que... Olha, esse pessoal é gente boa mesmo, né? É gente boazinha, para vocês terem uma ideia. Queimaram o pai, queimaram a menina. Né? Aí Sansão lhes disse,
Já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Então você vê que uma coisa vai desencadeando a outra, né? O pai Timnita vai e cria o problema, dá a mulher de Sansão para outro. Aí Sansão vai, se vinga e queima toda a lavoura dos filisteus. Logo em seguida, os filisteus queimam o pai e a esposa de Sansão. Aí esse mal agora vai provocar o acirramento dessas relações. E qual é o objetivo desse acirramento? Qual é o objetivo? Isso tem que respingar nos inadimplentes vocacionais que estão deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz, de um céu profundo, né? Estão ali tranquilos, em águas plácidas. Não quero problema com os filisteus, deixa os filisteus para lá, nós já estamos subjugados por eles mesmos. Então, né, deixa a vida do jeito que está, deixa a vida me levar do jeito que está me levando, está tudo bem, assim. Essa é a situação do inadimplente. Ele tem uma dívida, em vez de correr atrás para pagar a dívida, não. Não consegui pagar mesmo, está tudo bem, deixa para lá, vamos embora. A vida é assim mesmo, a gente consegue, agora não consegue. É o inadimplente, é exatamente essa inadimplência vocacional que Deus está usando Sansão para fazer o quê? Para mexer. Vocês têm uma dívida lá atrás, contraída lá atrás, e agora Deus vai cobrando. Tá? E Deus está cobrando que eles se levantem da inadimplência e vão fazer o que Deus diz, que é subjugar e não ser subjugado. E por eles não fazerem isso, aí Deus tem que ter um instrumento para poder usar, a despeito do instrumento, a despeito dele. Deus não vai exigir que piedade, não vai exigir santidade, não vai exigir que ele se baseie nas suas normas, embora esse fosse o projeto. Tá? Embora esse fosse o projeto. Tá? E sempre a história de Sansão, como disse o Warren Wiersbe, Warren Wiersbe disse, nem tudo que começa bem termina bem. O início de uma coisa que começa bem pode ter um fim catastrófico. Esta é a vida de Sansão. Poderia ter sido diferente. Como a vida de muitos outros que ficam para nos ensinar. E nós temos que ter cuidado mais com o final do que com o início. Porque se você está chegando numa fase em que você pode dizer assim, fui bem até aqui, vai ficar sempre aquele alerta do apóstolo Paulo. Quem cuida está em pé, quem está em pé, cuide que não caia. Então é importante, é um alerta que vale até o final da carreira, quando você vai poder dizer agora, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Enquanto não chega a esse ponto, todo alerta é importante. E a história de Sansão vai nos mostrar exatamente isso, que o que acontece aqui poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente. Tá? É nesse ponto, então, quando nós estamos aqui na cena 2, lembram daquele quadro que nós colocamos, do cenário? Tá? Nós estamos aqui na cena 2, tá? E já passando agora para a cena 3. Cena 3 é exatamente esses versículos que vão aqui do 6b, tá? Que é uma resposta, depois que os filisteus chegam à conclusão, eles chegam à conclusão do que aconteceu, então eles agora vão tomar uma posição. E agora a meta deles, acabou tudo, já acabou com a nossa colheita, agora a gente tem que eliminar esse indivíduo. Tá? Os filisteus têm uma dívida. Qual é a dívida dos filisteus com Deus? Está desde lá, acumulada desde lá daquela época que Deus falou com Abraão. Essa dívida tinha que ser cobrada por quem? Por Israel. Israel não cobra a dívida. Agora Deus vem, cobra a dívida dos filisteus e cobra a dívida de Israel. Cobra a dívida de Israel porque não fez o que ele mandou,
e cobra a dívida dos filisteus porque já está acumulada lá atrás, desde lá de trás. Está vendo a meta-história? A história por trás da história? Então, vamos à terceira cena, que é exatamente a decisão que eles fazem. Veja bem, a ação dos filisteus vai levar as duas consequências. Primeiro, a cobrança da inadimplência vocacional de Israel, que infelizmente vocês vão ver pela resposta que eles não estão a fim de sair da situação cômoda em que estão de sujeição ao inimigo. Esse é o estado trágico, letárgico, né? E, por outro lado, o que vai ser infligido aos filisteus. Deus usando Sansão para acirrar cada vez mais esse problema e despertar a nação de Israel. Só que vocês vão ficar espantados com o que a inadimplência vocacional faz com aqueles que estão sobre ela. Ela faz com que o inadimplente se acomode àquela situação. Os filisteus perguntaram quem fez isso. Responderam, foi Sansão, o genro do Timinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Aí vem, logo em seguida, logo na sessão seguinte, que começa a terceira cena, então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Tá? Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. E o que acontece? Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Aqui nós temos um aspecto importante desse momento aqui de conflito entre os filisteus e Sansão, que está no texto hebraico, que é o versículo 8, no versículo 8, né, ele tem aqui algumas expressões, e essas expressões, elas são assim, tanto quanto estranhas, né? Eles têm aqui, Vayar otam shok al yarer, né? Então, ele tem aqui a versão revista e corrigida, vai fazer uma tradução mais literal desse versículo 8, e vai dizer, feriu-os com um grande ferimento. Isso aqui já vem depois, aqui ele inverteu aqui a parte das cláusulas aqui, né? Então ele feriu-os com um grande ferimento, perna juntamente com coxa, ou seja, o que ele fez foi um aglomerado, né? A destruição que ele fez foi um aglomerado, né? Que vocês veriam lá, braços e perna quebrada e coxa quebrada, um amontoado, uma carnificina, conforme vai traduzir aqui a NVI do modo literal. Essa expressão que é usada aqui, sok al-yarer, é uma expressão assim um tanto quando se fala da contracoxa e aqui da perna, né, da canela aqui, da parte de baixo, né? Então ficou um aglomerado disso lá, era o que se via no resultado final da matança que Sansão promove. Então é uma expressão idiomática muito interessante. E exatamente o que ele vem aqui dizer, né? Macá Gedolá. Então foi um grande, né? Deu uma forma de, ele restaurou tudo lá e arrebentou com tudo. E é exatamente isso aqui que eles falam. Os tradutores, eles têm duas formas de fazer a tradução. Ele pode fazer uma tradução literal, tá? Uma tradução que seja literal, a revista atualizada, por exemplo, vamos ver, a revista Almeida atualizada, aqui já a nova Almeida atualizada, né, traduz aqui de forma dinâmica. A tradução, quando ela é literal, ela pode muitas das vezes provocar dificuldades no leitor. Então, por conta disso,
Geralmente, as traduções que não seguem essa linha de ser simplesmente literal, ela pode se fazer como a NVI. A NVI é uma tradução que procura fazer com que o leitor que receba o texto final em português, receba um texto compreensível na língua da tradução. Tá? Então essa é a metodologia. Isso é o que se chama de tradução por equivalência dinâmica, ou seja, que ele pega o sentido do texto no original e transmuta isso para a língua receptora, de modo que o leitor não tenha essa dificuldade. Tá? O Adam Clarke, por exemplo, nesse versículo, ele é bem literal e ele mostra como é que fica o texto, de fato, quando traduzido literalmente. Então, esses são detalhes que muita gente vai passar e não vai ver. Mas quem compara, né? Quem compara uma versão com a outra, quem compara uma coisa com a outra, deixa eu ver aqui se periusos, quadril e coxa. Então isso também é entendido de várias formas. Esse texto está sem uma correção do ponto de vista ortográfico. Eu estou fazendo aqui mentalmente. Mas o significado geral parece simples. Ele parece ter tido nenhum tipo de arma de defesa, portanto ele foi obrigado a lidar com eles de acordo com o costume dos lutadores, viagem até aos pés e então machucá-los até a morte. Alguns traduzem montões sobre montões, e outros feriu cavaleiros e homens de infantaria, e outros ele feriu suas pernas para suas coxas, ou pernas sobre coxas, que é literalmente ali o que o texto diz. Então há diversas versões para isso, esse texto aqui, essa tradução aqui. Alguns pensam em sua corrida para longe dele, ele chutou para baixo, depois pisou a morte, assim a perna ou na coxa foi contra o seu quadris, e daí a expressão. Aí tenta dissecar aqui o que essa expressão idiomática quer dizer. Mas o objetivo é exatamente isso, que a NVI, aqui você vai ver que ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etam, a nova versão atualizada, que segue já também, aqui nesse caso específico, o que se chama de equivalência, o processo de equivalência dinâmica de tradução. A NVI já vai dizer, ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. E deixa eu ver se tem aqui a tradução do... A tradução do 12:15. Aqui. Aqui é a tradução do Chisholm. A tradução do Chisholm. Ele já traduz de uma forma diferente, que pega esse aspecto idiomático e faz uma nota de rodapé que é explicativa. Versículo 8. Vamos traduzir. Ele os atacou, abatendo-os. Então ele desceu e viveu durante algum tempo na caverna da rocha de Etam. Aqui na nota de rodapé, ele vai dizer, o texto hebraico diz literalmente, ele os atacou panturrilha contra coxa, com uma grande matança. Então esse seria o texto literal, seria a tradução literal aqui. Então isso aqui se trata de uma expressão idiomática, mostrando que realmente foi uma carnificina o ataque que Sansão tem uma produziu. ideia de que ele tem mais
mais ou menos entre uns 20 anos aí, né, pastor? Não tem, Não tem assim, ideia. parece jovem. É bem jovem. Ok, só para... Vamos ao capítulo 15. Voltar aqui. Para nós não perdemos o raciocínio. Então, quando chega aqui nesse ponto específico, Sansão faz isso e vai lá para a caverna. Ele fica na caverna, se oculta ali na caverna, e é exatamente ali que os filisteus se armam e vão contra. Os filisteus vão e se armam contra Judá. Aí vocês percebem bem que Judá está numa posição no mapa aqui. Vocês vão ver que aqui estão os filisteus, nessa região aqui, e logo em seguida, subindo, Judá está por aqui. Judá, temos Simeão, e daqui subindo Benjamim, Dan, Efraim. Os últimos capítulos vão terminar com essa interação dessas três, 17 ao 21, essas tribos, Efraim, Dan, Benjamim e depois todo Israel. Vão finalizar os capítulos do 17 até o 21. E aqui então os filisteus saem de Gaza, ali saem, em direção a Judá. E eles se sobem em direção a Judá. E é a nossa próxima pergunta. Onde os filisteus acamparam e o que os homens de Judá indagaram e o que eles lhes disseram? E quantos homens foram em busca de Sansão? Aí vocês observam bem a questão da inadimplência vocacional. Os filisteus foram, começa aqui outra cena, os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Lei. Então eles estão ali nas proximidades de Lei, versículos 9 ao 11. Lerre aqui a cidade. Que traduzido aqui como Lei. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Por quê que os filisteus vieram lutar contra eles, contra Judá? Vingança. Hein? Foram por vingança, ó. Por quê? Mas por que Judá tem a ver com o problema de Sansão? Hein? O que Judá tem a ver com o problema de Sansão? E exatamente o que eles perguntam: por que você veio lutar contra nós? Vocês sabem responder por quê? Vamos lá, gente. Já dei todo o suporte para vocês. A caverna Está estava implicando com... Hã? A caverna estava localizada lá? Não. Sim, mas eu quero que vocês me mostrem a meta-história. Por que os filisteus finalmente se levantam e vão atacar Judá? Para os inadimplentes. A inadimplência vocacional deles. Chegou aonde tinha que chegar. Pega lá atrás, vai em Gênesis, vai em Juízes 1, e vocês vão ver exatamente o que ficou, o serviço que ficou sem fazer lá atrás. E agora o pior de tudo é que eles estão subjugados aos filisteus e estão acomodados. Tão acomodados que agora estão dizendo assim: o que nós temos a ver com o problema de Sansão? Está dando para acompanhar o que eu estou expondo para vocês? O que nós temos a ver com o problema de Sansão? É porque você vai ler a narrativa, se você não entender o que realmente o autor está dizendo, você fica assim, né? E você vai até dar razão para ajudar. Não, vocês estão... Se Sansão arrumou problema, é problema dele. Não é isso mesmo, Mauricinho? Sansão que arrumou o problema é dele. Não tem nada a ver com isso? Não é? Então que
e resolva com eles. É exatamente a posição que eles tomam. Vejam bem, por que vocês vieram lutar contra nós? E eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Aí eles: opa, peraí, se o problema é só esse, tudo bem, fiquem calmos, a gente resolve esse problema. Não tem problema nenhum. É Sansão que vocês querem? Ok. 3.000 homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Sansão, vem cá. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Olha a inadimplência, que bonitinho, né? Deus levantou Israel e deu a eles a vocação de ser dominado pelos filisteus? Qual o trabalho que Deus mandou fazer com relação aos filisteus? E eles fizeram? Olha a inadimplência. Tem dívida lá atrás para ser cobrada. E Deus está fazendo o quê? Está arrumando um motivo para ver se eles... inadimplente, acorda, que vocês têm uma dívida que vocês deixaram lá atrás. Era para vocês já terem feito esse serviço e não fizeram. E essa oportunidade, o que eles vão fazer com essa oportunidade? O credor bate na porta. Quitar a dívida. Não, diz para eles que eu não estou em casa. Faz a banda da criança lá, né? Diz para eles lá que eu não estou em casa. O papai não está em casa. Então tá bom. Aí o credor vai embora. Resolveu o problema? Solucionou o problema? Criou mais um problema. Que mentiu para a criança, né? Mentiu para a criança. O inadimplente, o que tinha que fazer aqui? Se eles reúnem 3.000 homens, faz a proporção, 3.000 homens, se eles lembram da dívida que está lá atrás acumulada, o que eles vão fazer? Ficar do lado de quem? De Sansão. Mas o que eles fazem covardemente? O inadimplente, além de ele não fazer o que tem que fazer, ainda vai fazer exatamente o oposto. Tem raiva daquele que está sendo usado por Deus para poder fazer o que tem que ser feito. Essa é a posição do inadimplente. Ele não fica nada feliz com aquele que está sendo usado ali. E ao contrário, você foi levantado para arrumar problema para nós. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um fim nisso. Vamos mandar o Sansão para o lado dos filisteus. Vamos entregá-los. 3.000 homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. E isso vinha do Senhor. Vocês percebem? Deus está criando problema, está tentando despertar os inadimplentes vocacionais, e no entanto, olha a leitura que o inadimplente faz. Ele tem uma dívida, em vez de ir à luta para poder quitar a dívida, ele vai arrumar mais uma. E essa última dívida que eles vão arrumar, do capítulo 17 para frente, você vê como é que eles vão pagar. Eram juntar esses 3.000 homens, Sansão, então vamos lá agora e vamos. Qual é a sua função? Qual é a sua missão? Por que você está fazendo isso? Aí, Sansão consciente, nesse momento podia mudar a história. Olha, que Deus me deu a missão exatamente de livrar a Israel das mãos dos filisteus, e vocês estão acomodados aí. Então se levantem, chamem os homens e vamos lutar contra os filisteus, nós todos juntos. Está dando para entender? Era o que deveria ter sido feito, poderia ter sido feito nesse momento. Por isso que eu digo que a história poderia ter sido diferente. Em vários momentos essa história poderia ter sido diferente. Porém, Sansão também está ali, ele não está com plena consciência, ele está agindo simplesmente sem um planejamento, sem uma estratégia, sem uma motivação que realmente ele entenda para onde ele está indo. Ele está ali, é um instrumento usado assim, né? Sem ter consciência da missão. Está fazendo. Ação e reação. Só não tem uma estratégia. E não trabalha com a nação para despertá-los. Porque se essa mensagem tivesse sido ensinada tanto a Sansão como a nação, esse aí é o libertador, vamos cuidar dele. Né? Quando ele começar a crescer, quando ele chegar, e agora? O que a gente faz? Está na hora já de a gente começar o trabalho? Toda uma geração ali, até o crescimento de Sansão,
já estaria toda já preparada para saber que no momento ia haver um conflito entre eles e os filisteus, para Deus libertá-los dos filisteus. Está dando para entender, Vanessa? E no entanto, o que acontece? Ele está só na base da ação e reação. E olha como os inadimplentes agem. Os inadimplentes simplesmente vão fazer o quê? Fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Ação e reação. E geralmente você vê que a ação de Sansão é sempre desproporcional. Percebam bem. Tá? Entra a próxima pergunta. O que os 3.000 homens que foram amarrar Sansão disseram que iam fazer o que Sansão pediu que eles jurassem que não lhe fariam? Versículos 12 e 13. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Inadimplentes, covardes. Inadimplentes que, em vez de pegar esta situação e fazer uma leitura, isso está acontecendo porque nós deixamos de fazer o que Deus mandou fazer. Fazer uma leitura positiva. Aí o que acontece? Além de eles não fazerem a leitura positiva, ainda vão fazer o quê? O que Deus não quer que seja feito com Sansão, porque Sansão é um instrumento levantado por Deus, a despeito dele, para poder resolver esse problema da inadimplência da nação. Daí a vingança de Sansão, por um lado, e a inadimplência, você vai ver que tudo tem uma inter-relação. Qual é essa inter-relação? A inter-relação é que Sansão está agindo sem uma meta, ele não tem essa noção clara de missão. E não envolve a nação. E quando Deus cria a oportunidade para envolver, porque ele está ali dentro do território de Israel, o que acontece? Israel, não, tira esse problema daqui. Você que arrumou, você deu o seu jeito para lá. Sansão faz o quê? Viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha, amarrado, covardes. E vão entregá-lo do próprio sangue na mão dos adversários. Que covardia. A inadimplência, o que faz? A visão dos inadimplentes. Totalmente alheios, não sabem que o negócio está lá atrás. Já viu no capítulo 1 aí? Quando Judá, a conquista de Judá, por exemplo, chega no final, Judá só não fez isso, só ficou faltando isso. Quando Judá conquista. E Judá é que inicia a conquista, né? É isso que vai fazer vocês entenderem o que vem depois desse livro. Que a cobrança da inadimplência vai ser tão escandalosa, mostrando para eles que eles têm potencial para se livrar dos adversários e, no entanto, se entregam e ficam ali passivos e apáticos sob o jugo dos inimigos. É triste isso. Não é triste isso? Tudo tem o quê? Uma razão. Por que as coisas estão desse jeito? Porque deixaram de fazer o que Deus mandou fazer. Tá? O Daniel dos Santos, então, vamos em... Já achou aí o capítulo 1? Eu não estou achando a parte. A parte de Judá, quando Judá sai para a conquista. Quando Judá sai para a conquista, aí Judá só não fez isso. Os filhos de Judá, a partir do verso 8. Aí você vai vendo aí o que eles fizeram. Tomou mais Judá a Gaza, e o versículo 19 é a chave do trabalho mal feito, o feito pela metade, o feito quase por completo. Tomou Judá a Gaza, versículo 18, como um seu termo,
e Asquelon. O que são cidades de quem essa daí? Os filisteus. De onde ele vem agora para poder ir lá cobrar os inadimplentes? Dessas cidades. Mas olha aqui, ó. E a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém, não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. O Deus que até aquele momento estava dando vitória, não daria vitória completa, porque foi Ele que mandou? Quando se está dentro da vontade diretiva de Deus, as consequências e a responsabilidade é de quem? É de Deus. Quando está na vontade aprovativa, aí Deus aceita, mas as consequências são do que fica inadimplente, e Deus não está contigo nesse negócio. Aí vai ver o caso de Ló. Ou então, quando sai para aquele domínio pior de todos, que é a areia movediça, da vontade permissiva, Deus fala, anda para onde o teu nariz aponta. Contudo, as consequências não deixam de vir. Na vontade diretiva, Deus manda, você faz, Deus assume, e a responsabilidade é dele. Ele cria os meios, ele cria as circunstâncias. Na vontade aprovativa, Deus manda, você, opa, tem uma ideia melhor. Aí eu vou me meter lá com esse não. Até aqui nós viemos, né? Mas eles têm carros de ferro lá, não, aí não dá não. Aí não dá para nós não. Quem mandou? A responsabilidade de quem? De quem mandou. Eles são os agentes para cobrar uma dívida antiga. Não cobram uma dívida, lá na frente agora você entende que esses que não foram despojados ali, que não saíram desalojados, agora vem criar problema para eles. Mas eles são tão inadimplentes, estão tão acomodados, que eles fazem o quê? Vamos nos livrar do problema. O problema foi Deus que criou. O que aconteceria se eles estivessem certos? Os inadimplentes estivessem corretos, o que aconteceria? Pronto, resolveu o problema. Deus agora vai permitir que Sansão morra, vão matar Sansão e acabou, a gente está livre, vamos continuar a nossa vidinha de subjugados nos filisteus. Está tão bom o jugo deles, né? Dura só 40 anos, tá ótimo, né? Tá bom demais. É só a gente ficar quietinho aqui, fazer o que eles mandam e tal. Agora a colheita deles, né, acabou, eles vão, pega a nossa, né? E a gente supre, gente, vocês são gente boa. Foi isso que Deus, foi essa a vocação de Israel. A vocação de Israel foi essa. Então aí vem a inadimplência vocacional. Está dando para entender o que é inadimplência vocacional? E como as circunstâncias? Bem, então nesse caso específico, eles prenderam a Sansão com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Tá, sai de lá. O que os filisteus fizeram quando viram Sansão amarrado com os homens de Judá? E o que apoderou de Sansão com as armaduras e como as armaduras ficaram? Né? Aí então, quando eles saem com Sansão amarrado, nosso inimigo está na nossa mão, a gente vai eliminá-lo agora aqui e acabou o problema, resolveu o problema. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Aí deixaram ali Sansão do lado de fora da caverna. Pode vir, adversários, peguem a Sansão. E eles, obviamente, que saem dali do cenário, né? Deixam Sansão sozinho ali, que agora é o fim de Sansão, e é o fim do nosso problema. Resolvemos o nosso problema. Resolveram? Resolveram o problema? Estão criando mais problemas ainda. Por quê? Porque vai ficar mais, agora que a coisa vai ficar mais grave. Aí você vai entender por que o livro acaba do jeito que acaba. Estão criando mais um problema. Então, quando iam chegando ali, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Agora sim. Mas quem não concordou com a atitude dos covardes e inadimplentes vocacionais foi quem? Senhor. Foi Deus. O Espírito do Senhor apossou-se dele. Não concordo com essa covardia, não. E eles não estão fazendo a leitura que deveriam fazer. A leitura que eles deveriam fazer agora, Sansão, vamos nós lutar contra os nossos adversários. Acabou esse tempo do jogo. Você foi levantado para isso.
Mas cadê essa informação? Cadê essa consciência de missão? Nem neles e nem em Sansão. Entretanto, a despeito de Sansão, quando Deus vê que eles fazem isso, aumenta mais a dívida deles. E agora eles querem se livrar do problema que o próprio Deus criou. Deus vai fazer o quê? Vai agir em favor de quem? Dos filisteus, nesse caso específico? Deus vai, o Espírito do Senhor apossou-se dele, e as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada. O homem só fez assim, ó. Arrebentou tudo, uma força sobrenatural, divina. Arrebentou com as cordas. E diz aqui, e os laços caíram das suas mãos livres. Encontrando a carcaça de um jumento, o que tem ali? Não tem espada, não tem nada. Olha onde ele vai. Vai no que quebra o seu voto. A despeito disso, ele vai, e o que Deus faz? Deus usa Sansão, e Sansão vai lá, pega ali, ó, a carcaça de um jumento, né? Uma queixada ali, pega uma carcaça de jumento, e dali ele pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Matou 1000 homens. Outra quebra de voto. Mas preste bem atenção. Por que Deus usa pessoas como Sansão? Por causa de quem? Dos inadimplentes vocacionais. A despeito dele, Deus o usa para ver se essa turminha acorda para fazer o que Deus mandou. Então não faz o que Deus mandou, a consequência são as sanções negativas do pacto. Sansão sozinho matou 1000. Por que os 3.000 covardes não foram lá para fazer esse trabalho? Deus falou, vocês não fazem, eu sozinho faço com ele. Vocês, em vez de virem com 3.000, Deus com eles, 3.000, se com um Deus mata 1.000, com 3.000, termina com todo o exército dos filisteus. Mas vocês vão ver, o maior exército levantado em Israel, guarda essa informação, vai ser por uma guerra interna. O maior exército que Israel já formou em Juízes vai ser para uma guerra interna de tribo contra tribo. Em vez de fazer o que Deus mandou, o que acontece? Deus vai virar a espada deles contra eles mesmos. Por causa de quê? Capítulo 1, a inadimplência vocacional. Então esse livro é um retrato dessa inadimplência e como ela traz consequências. Como ela traz consequências. Tá? E vê então aqui os dois, as conclusões temáticas aqui começam no versículo 16. O que Sansão achou e pegou e usou como arma, já respondemos. Quantos homens ele matou com um objeto que ele pegou. E o que ele disse é como comemoração. Nessa comemoração, Sansão faz até uma musiquinha, faz até um poema, né? Ele é bom de poema, ele gosta de poesia. Já fez umas poesias sobre aquela poesia, né, do forte, saiu doçura, né, tá, aquele poema que ele criou. Agora vem mais um poema aqui. E esse poema, por um lado, você observa bem que quem se apoderou de Sansão, quem se apossou de Sansão para ele vencer a guerra? Hein? O Senhor. E onde o Senhor aparece na musiquinha? Está igual algumas canções aí de evangélicos hoje, né? Que você vai procurar Deus nela, não acha nada. Não acha uma canção antropomórfica, só virada para o homem, né? Que você, meu irmão, é isso, que você, meu irmão, é aquilo, e Deus mesmo aparece assim, quando aparece, né? Aparece bem lá nos 3º, 4º, 5º plano. Né? Então aqui você observa bem que essa cançãozinha aqui, ela é meio complicada pelo fato de que, disse ele então, né? Disse ele então, inclusive até a textualização hebraica dela é bem, ele usa aqui um trocadilho, né? Que é a palavra que aparece aqui, ramor, ela pode ter 2 sentidos em hebraico, ela pode ter o sentido de jumento, como também pode ter o sentido de montão.
Você pega a palavra que é usada por ele aqui, ele vai e faz o Vaiomer Shimshon, disse Sansão. Bilhi, né? Bilhi ha-chamor. Bilhi ha-chamor. Né? Com uma queixada de jumento. Aí chamor aqui no sentido de jumento. Aí você vai ver que ele vai usar um trocadilho, vai usar essa mesma palavra com outro sentido, né? Bilhi ha-chamor, chamor ha-motaim, né? Ele usa aqui um dual, né? Que vai ser traduzido pela revista E Corrigida, que é mais literal. Ela vai ser corrigida com uma queixada de jumento, um montão, dois montões. Exatamente, literalmente, exatamente isso que está dizendo. E depois, o finalzinho do poema, que é a segunda parte, ele disse, Bilhi, volta à mesma expressão, Bilhi ha-chamor, Bilhi ha-chamor, e com a queixada de jumento, Rikeiti elef ish. Inclusive é interessante que você tem aqui 1000, e em vez de alafim, você tem elef, né, com homem no singular, mas o sentido é plural. Então aqui, por isso que na tradução ele vai botar man ou men. Então a diferença aqui pode ser tanto uma. Literalmente é ish, homem. Mas como tem elef, então tem que ir para o plural. É uma forma de alguns substantivos, quando pegam numeração em hebraico, eles sempre têm essas diferenças. Por exemplo, o elef ish, 1000 homens. Então eu, com uma queixada, eu matei, eu destruí, né? Que é struck down, né? Arrebentei para baixo aqui, né? Esses homens. Mas você observa bem que está um pouco egocêntrico esse poema. Ele tinha que ser mais, né? Deus me fez com a queixada de um jumento, né? Fazer um montão desses adversários destruídos. E com uma queixada de jumento, o Senhor me fez destruir 1000 dos meus inimigos. Ficaria... normal para quem está desorientado. Percebem bem? E o interessante é que o narrador dá isso assim, ó, de graça a informação. Só que você precisa perceber. É por isso que, como Daniel Santos chamou essa comemoração, né? Comemoração. Como é que ele chamou? Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, tá? E o local foi chamado de Ramat Leir. O que é Ramat Leir? Que é a colina da queixada. Tá? É bastante antropocêntrico o poema dele. Por isso que o Daniel Santos, na conclusão temática, no final ali, ele conclui o seguinte, vamos lá. Depois eu queria dar uma passadinha aqui com vocês é lá no finalzinho? Página 18. Fui em cima. Na conclusão temática, o que ele diz aqui? O memorial à soberba. É uma ação que ele poderia chegar naquele momento específico e exaltar. Todos os cânticos, se você observar o cântico de Débora, todos os cânticos, eles mostram que foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez aqui. Eu matei, eu fiz, eu sou forte, eu sou Sansão. Percebe? Também isso aí vai marcar o quê? É o princípio da queda. Daí para frente você vai observar que é o princípio da queda. E é assim que você vai poder compreender a narrativa. E outro aqui, o segundo, o En Hakoré. O En Hakoré, que está aqui na penúltima pergunta. Na última pergunta deve ser. Aqui. A última pergunta. Tá? O que Sansão sentiu depois daquela mortandade que ele fez, o que falou ao Senhor, e o que Deus fez sair da rocha, e que nome ele deu ao lugar? Tá? O
Observa bem que, desse momento específico, quando Sansão está nessa condição, fazendo uma comemoração, mas é uma comemoração bem centrada no homem, antropocêntrica, tá? O que acontece logo com ele? Ele começa a ver que depois daquela luta toda, ele começa a sentir fraqueza, ele começa a sentir sede, ele está num lugar que não tem água, está num lugar que não tem água. E aí diz aqui, Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Então você observa bem que Sansão não está bem consciente bem das coisas. É um momento de aperto e ele vai usar, tá, de uma estratégia, né? Deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Aí Deus podia falar assim, mas não parece, a sua canção não está dizendo muito bem isso não. A sua canção não está me exaltando não, está exaltando é você. Aí você agora está com sede aí? Agora você vem recorrer a mim? Deus poderia chegar e fazer isso com ele, né? Porque com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Eu matei. Eu fiz. Percebe o eu aí? Tá é o que o Daniel percebe, que esta conclusão temática aí é exatamente uma exaltação, esse Ramat Leir, ou no hebraico aqui, Ramat Leir, que no hebraico é o monte da queixada, o alto da queixada, mas eu estou falando aqui a palavra, versículo 17. Tudo no texto errado. Aqui. Ok, versículo 17. Né? Aqui. E Vaikra Lamakom Hahu, e chamou aquele lugar Ramat Lehi. Então, que é o alto ou colina da queixada. Tá? Então, aqui esse Ramat Lehi, aqui seria, no caso, um monumento à soberba, à individualidade. Porém, Deus tem um trabalho a fazer, tem um propósito a realizar. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Ele ora a Deus. Deus, então, com muita misericórdia, vamos colocar aqui, abriu a rocha que há em Lei e dela saiu água. Aí Deus vai, pega uma rocha, lá abre, jorra água para Sansão beber. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. A despeito de Sansão, você observa bem que Deus o atende. Deus o atende. Por esse motivo vem a etimologia etiológica. Porque aquele lugar se chama de En Hakoré. Aí vem. Por esse motivo, essa fonte foi chamada En Hakoré, ou Enakoré, no português aqui. E ainda está lá em Lehi, em Lei. E aí você vai ver aqui, Alquem, por essa causa, por essa razão, Kará Shemar, chamou o seu nome En Hakoré. É a fonte do que clama. Você observa bem que En Hakoré, na revista corrigida, já está a tradução. Em vez de optar de colocar o lugar como Ramat Lehi, ou En Hakoré, que ele já fez a tradução. Em vez de colocar, ele traduziu, botou a fonte do que clama. En Hakoré, é a fonte do que clama. Asher Balehe, que está em Lehi, até
Hayom Hazeh, o dia de hoje. Tá? Ou até este dia, no caso da narrativa aqui. E aí então você observa bem que, fechando o versículo 20, vem uma frase bem emblemática e problemática também. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Que liderança foi essa? Vocês percebem? O autor está provocando. É o que deveria ter acontecido. De ele liderar para fazer o quê? Libertar o povo. Tá? E, no entanto, você percebe que Sansão não é consciente da missão para a qual Deus o levantou, e por conta da inadimplência vocacional, Deus usa pessoas desse jeito aí, como Sansão. Que vai, no capítulo seguinte, vocês vão ver, os quadros vão piorar. Sansão vai atrás de uma prostituta, depois Sansão vai atrás de Dalila, e ele é um indivíduo que perde aqueles laços de Israel. Tem um pai, tem uma mãe, é assim que começa a família em Israel. Ele passa por cima de tudo, vai atrás de uma prostituta, depois vai lá, se junta com Dalila, que é a pedra no seu sapato. Vai quebrando, vai destruir alianças ao decorrer. Chega no final, vai ser um final que não poderia ter sido diferente. Então, deu para entender a história hoje? Né? Agora, o que é inadimplência vocacional tem a ver conosco hoje? Aqui é a minha cabeça coçando. O que a inadimplência vocacional tem provocado para nós hoje? Será que isso não está sendo uma lição para nós hoje? Quantas coisas nós estamos perdidos? Quantas sanções negativas nós temos perdido por conta de quê? Do que Deus falou lá atrás. Que falou para fazer e não está sendo feito e não foi feito. E nem vai fazer. E nem vai fazer, pelo jeito. A menos que haja uma intervenção divina. No momento certo, na hora certa. Mas quantas coisas ficaram para trás? Quantas coisas ficaram para trás? E o importante é observar o quê? Que Sansão não tem nenhum planejamento para essa liderança. Ele é um líder, ele liderou Israel durante, julgou aqui, inclusive o verbo que é usado aqui, é o verbo julgar. É o verbo julgar aqui. Vayishpot, que é o verbo shafat, o verbo julgar. Vayishpot et Israel bimei, vem aqui, bimei Pelistim, durante os dias dos filisteus, Esrim Shana. Então você tem aqui Esrim Shana. Shana é ano. E você tem aqui Esrim, um plural que não leva aqui que não leva o substantivo aqui para concordar. Shanim, da Shana. E então aqui você vai ver que não há ele é um singular. Teria literalmente 20 anos. Mas traduz-se 20 anos. E esse verbo, o verbo julgar aqui, ele julgou durante 20 anos, você observa que é um líder que não consciente da sua missão. E por conta dessa inadimplência vocacional, que também atingiu os pais, por não darem a ele essa consciência plena de missão, por não levar a missão. Opa, peraí, hoje um anjo do Senhor falou comigo aqui que eu vou ter um filho, já falar com a liderança, para a liderança toda, para o sumo sacerdote, para o sacerdote, para toda a nação estar ciente. Esse menino que vai nascer aqui, ele é o que Deus, através dele, vai nos livrar dos filisteus. Vou começar a livrar dos filisteus. Esta é a missão. E, no entanto, você observa bem que na reprodução do que o anjo diz para o marido, ela deixa isso fora. E o anjo, quando fala com o marido, não fala da missão. E aí você vê tudo isso refletido na vida de Sansão. E a inadimplência vocacional, só para nós fecharmos aqui, você vai ver que o Daniel dos Santos, ele mostra esses aspectos todos que eu mostrei para vocês. A inadimplência vocacional, ela cria essa condição interna, cria essa condição interna, em que esse atraso aqui é uma palavra que quase sinônima, esse atraso
né, de desfazer aquilo que Deus manda, é quase sinônimo de inadimplência, e que neste ponto se torna crucial para o desfecho da história. Israel é forçado a agir imediatamente, sem nenhum prazo ou oportunidade de ser negligente. Israel terá que decidir se responderá apropriadamente ou se desprezará a vocação para a qual foi chamado, a saber, destruir totalmente os moradores que restaram na terra de Canaã. Esta era a vocação. Eles deixam isso para trás e preferem entregar covardemente Sansão nas mãos dos filisteus. E aí os israelitas poderiam ter reconhecido, por ocasião das confusões de Sansão, como eu disse para vocês, que o domínio dos filisteus sobre Israel não deveria acontecer para início de conversa. Se eles tivessem cumprido o que Deus falou lá atrás, isso não estaria acontecendo. A realidade deveria ser totalmente outra, mas a inadimplência vocacional levou-os a se acostumarem àquela situação. Maurício, vamos arrumar problema para quê, né? Melhor deixar isso para lá. Isso vai dar briga de novo. Não se mete nisso não. A opressão filisteia aponta para a desobediência mencionada em Juízes 1:19. Olha lá, a raiz. Transformando o caráter de tal opressão em disciplina de Deus em justa medida. Então, tudo que está acontecendo é a disciplina de Deus, porque eles não fizeram o que Deus mandou. E aí, não fizeram o que Deus mandou, vem as sanções negativas. E não é diferente nos nossos dias. Eu vou falando. Não obedece, daqui a pouco eu paro de falar. Parou? Parou. Vai. Só espero que a gente não esteja andando segundo o nosso nariz aponta, né? Que também pode chegar nesse nível. Tem aprovativa, você faz, tá bom, eu concordo. Faz isso, tá bom, eu concordo. Faz aquilo, tá bom, concordo. A obra está indo, a obra está avançando, estamos organizando igreja, estamos consagrando obreiros. Estamos indo às nações? Desde 78, desde 74, que Deus fala nisso. Estamos nos preparando para... Nem o Brasil inteiro ainda. Nem o Brasil inteiro ainda. Quero uma eleita em cada bairro. Como? Se toma a vontade de Deus como vontade diretiva, ele já tinha feito o negócio. Como? Isso aí, como não é comigo. Ele que vai fazer. Ele mandou, tem que ser feito. Vamos agora enfiar missionários às nações. Opa, abriu uma porta onde? Estados Unidos, vamos entrar. Abriu onde? Na África, vamos entrar. Abriu onde? Na Argentina, vamos entrar. Abriu onde? Na Venezuela, vamos entrar. Abriu onde? Na Alemanha, vamos entrar. Abriu onde? Na França, vamos entrar. Não, isso aí vai dar problema, vai dar trabalho. Isso aí vai ser complicado, não? Não é problema meu. É igual Sansão. Isso aí não é problema meu, não. Vós temos que dividir. Não quero ganância na minha obra. Estou contemplando ganância na minha obra. Uns têm, outros não têm. Por que eu deixo necessitado no vosso meio? Eu deixo necessitado para testar o vosso amor. Mas agora vocês já estão sabendo, né? Então agora vai ser diferente porque vocês já estão sabendo. Então não vai ter mais necessitado, vocês vão aprender. Todos têm que aprender a dividir o que eu dou para vós. Lembra disso? 1º de abril de 2005. Eu li isso quase todo dia. Estão fazendo? Tem ainda necessitado do nosso meio? Tem necessitado do nosso meio ainda? Tem? Será que tem ou não? Acho que não, né? Tem ou não tem? Tem e tem muitos. E estão crescendo. E vai fazendo o quê? Nós vamos ficando em inadimplência vocacional. E alguns ainda dizem assim, fulano teve um monte de filho lá, agora o problema é dele. O que eu tenho a ver com o Sansão? Sansão que arrumou o problema, né? Quem fez os filhos foi ele, com a mulher dele, né? Assim, tem gente que ainda raciocina assim. Isso é problema dele. Ele não tem casa para morar, o problema é dele. O que eu tenho a ver com isso? Bem, se eu for resolver o problema, eu vou arrumar um problema, porque isso é difícil. Então, aí o que acontece? É melhor, entrega a Sansão para lá, Sansão que arrumou o problema, Sansão que resolve. Mas aí o que Deus faz? Fica do lado de quem?
Dos inadimplentes ou de Sansão? Fica do lado de Sansão. E aí Deus vai usar pessoas como Sansão. Os Sansões vão surgindo na nossa história, para mexer com a nossa inadimplência. E até chegar o momento em que a gente acorda e faz o que Deus mandou e para de fingir que não tem nenhum problema. Ah, está tudo bem, você não sabe que nós somos servos dos filisteus aí? Não, para que você vai arrumar esse problema? Nós estamos subjugados a ele, deixa a gente quietinho aqui, vai arrumar mais briga. Vai você para lá, arrumar sua briga para lá. Vocês não vão me matar, não? Não, então, ele me entrega lá, tá bom. Aí vem o Senhor e resolve o problema e não deixa o sujeito morrer. Vocês percebem? A gente percebe que nós estamos exatamente na mesma condição e essas lições estão falando para nós. Nós hoje estamos numa profunda inadimplência vocacional e precisamos ser acordados. E Deus está nos acordando, porque nós estamos estudando uma lição que está mostrando para nós o nosso estado. Gostemos nós ou não, admitamos nós ou não, Deus está falando para nós através dessas lições. E a gente precisa fazer o quê? Acordar, porque se a gente não acordar, sanções vão ser usados. Sanções vão ser usados. E aí o que acontece? Daqui a pouco, o Senhor falou, eu não levanto outra obra não, mas levanto outro povo. E vai começar a cobrir a inadimplência. Aí quando a gente vê, Jerusalém é levantado para poder ir às nações e não vai, o que Deus fez? Pega lá em Antioquia, fala lá, não tem apóstolo lá na reunião, só tinha doutores e profetas que Deus levantou numa igreja gentílica. E naquela igreja gentílica, o que Deus diz? Separai-me Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho designado. E dali para frente, meu amigo, mudou o quadro. Deixa Pedro com a inadimplência vocacional dele para lá, deixa Tiago com a inadimplência vocacional dele para lá, uma igreja que é gigante daqui a pouco, está dependendo dos santos gentílicos. E mingou tudo lá na Judéia, e os santos pobres da Judéia estão agora sendo socorridos pelas ofertas dos crentes gentílicos, que, graças a Deus, teve um apóstolo que pegou a senha e entendeu, e, se tem inadimplência aí, tá bom, vocês fiquem com a circuncisão aí que eu vou para o outro lado. E seguiu um caminho totalmente diferente, e olha quem chegou lá na frente com a bandeira da vitória. Quem pôde dizer, terminei a carreira, agora, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor me dará naquele dia. Terminou. Entendeu o negócio. O outro que pescava de rede, num sermão 3.000, daqui a pouco tem 5.000, ou igrejão, que foi minguando, até virar uma igreja necessitada, sem nenhuma expressividade, subiu no Novo Testamento. E as igrejas gentílicas cresceram e se espalharam por toda a parte, porque este era o projeto de Deus. Nós vamos repetir a história? Então, a única coisa que a gente precisa fazer é acordar da inadimplência vocacional. Procurar saber onde foi. Vamos procurar o nosso Juízes 1,19, onde foi. Onde foi o nosso Juízes 1,19? O que ficou sem fazer? E se der tempo, fazer. Porque senão, eu levanto outro povo, mas não levanto outra obra. Então essa é a nossa sentença. Se não obedecer, eu paro de falar. Não obedeceu, ele parou de falar. Se vós continuardes assim, vou tirar os anjos da fronteira dessa nação. Houve desobediência e inadimplência, Deus tirou os anjos da fronteira da nação. Bem, eu vou dar uma chance para vocês. Façam uma cidade de refúgio, porque o problema já está quase aí na porta, já está quase chegando. Aí a cidade de refúgio está pronta? Está pronta com luz solar, cisterna de água, reservatório de comida, está tudo prontinho, preparado para o momento final? Está prontinho, tudo pronto, armado, os dormitórios, tudo direitinho para armazenar o povo, para comer, beber, durante um bom período de tempo, tudo prontinho? Inadimplência vocacional. Inadimplência vocacional. E aí, o que Deus pode fazer de repente é usar um outro povo, mas a obra é a última, e ele disse que não levanta outra. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Eu espero que nós tenhamos entendido a lição
e que o Senhor possa continuar falando para nós através dessas lições. Que nós não sejamos aqueles leitores que leiam a história como espelho literário, a nossa história como espelho literário. Eu quero ler do jeito que eu entendo que tem que ser para eu gostar do que está acontecendo. Essa é a leitura dos inadimplentes vocacionais. A Sansão que arrumou esse problema, ele que se deu o jeito dele lá com os filisteus. Vou te amarrar aqui, meu filho, toma para lá, some para lá. Mas Deus é com Sansão e a história é diferente. Que isso não seja o espelho da nossa história. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos acorde da nossa inadimplência vocacional, para nós voltarmos ao nosso Juízes 1:19 e saber o que ficou sem fazer. E se for fazer um levantamento, a lista é grande. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos dê condição de entrar dentro da vontade diretiva de Deus, para que Deus assuma as consequências e faça essa obra abalar o mundo inteiro. Que o Senhor nos abençoe. שופטים, פרק ט"ו. ויהי מימים, בימי קציר חיטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר, אבואה אל אשתי החדרה. ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי, כי שנוא שנאתה, ואתננה למרעיך. הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. ויאמר להם שמשון, ניקאתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמם רעה. וילך שמשון, וילכוד 300 שועלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך, ויבער אש בלפידים, וישלח בכמות פלישתים, ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. ויאמרו פלישתים, מי עשה זאת? ויאמרו, שמשון, חתן התמני, כי לקח את אשתו ויתנה למרעהו. ויעלו פלישתים, וישרפו אותה ואת אביה באש. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם, ואחר אחדל. ויח אותם שוק על ירך, מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה, וינטשו בלחי, ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו, לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים? ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. ויאמרו לו, לאסורך ירדנו, לתתך ביד פלישתים. ויאמר להם שמשון, הישבעו לי, פן תפגעון בי אתם. ויאמרו לו לאמור, לא, כי אסור נאסורך ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. ויאסרוהו בשניים עבותים חדשים, ויעלוהו מן הסלע. הוא בא עד לחי, ופלישתים הריעו לקראתו. ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה העבותים אשר על זרועותיו, כפשתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. וימצא לחי חמור טריה, וישלח ידו ויקחיה, ויח בה 1,000 איש. ויאמר שמשון, בלחי החמור, חמור חמורותיים, בלחי החמור, הכיתי 1,000 איש. ויהי ככלותו לדבר, וישלך הלחי מידו. ויקרא למקום ההוא רמת לחי. ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים? ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים. וישת, ותשוב רוחו, ויחי. על כן קרא שמה עין הקורא, אשר בלחי עד היום הזה. וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה.